vamos fazer a nossa leitura nesta noite na Palavra de Deus. Vamos ler primeiramente Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 14. Mateus 22, de 1 a 14. Diz assim a palavra de Deus: Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. E enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas. E estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram, um para o seu campo, outro para o seu trabalho, ou o seu tráfico, diz uma tradução. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: As bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestido de núpcias. E disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo vestido nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vamos ler um versículo no capítulo 24 de Mateus, logo à frente, Mateus 24 e o versículo 35. O Senhor diz aqui: O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Marcos capítulo 13, também nós temos esta expressão do Senhor Jesus Cristo. Marcos 13 e o versículo 31. Marcos 13 e 31, o Senhor também diz aqui: Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Nós temos lido uma parábola, né? O Senhor Jesus Cristo usou muito no seu ministério de parábolas. Ele usou algo conhecido de todos, humanamente falando,
E ele transmitiu a sua mensagem, utilizando de uma parábola, para que todos que ouvissem pudessem compreender o que o Senhor Jesus Cristo queria transmitir. Nós temos esta parábola também em Lucas, capítulo 14. Não vamos ler esta parábola, mas depois, se você for ler a palavra de Deus, você vai encontrar em Lucas capítulo 14 esta mesma parábola da grande ceia. Mas é interessante que um escrito do Senhor através de Mateus e outro escrito do Senhor através de Lucas, falando do mesmo assunto, há uma grande harmonia, porque Mateus fala do Senhor Jesus Cristo como rei, e Lucas fala do Senhor Jesus Cristo como o Filho do Homem. E aqui em Mateus 22 nós lemos a parábola do Senhor Jesus, e ele falou que o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas ou o casamento, uma festa de casamento de seu filho. Em Lucas nós lemos que um certo homem preparou uma grande ceia e convidou a muitos. Nós ainda vamos ler alguns versículos ali, não vamos ler todos, mas vamos ler depois. É interessante como o Senhor, ele chama a atenção de todos para esta parábola. Esta parábola traz um grande convite, a ceia ou as bodas de seu filho. E é um convite. E nós podemos pensar num título para os nossos pensamentos nesta noite: um convite cordial. Um convite cordial. Um convite amoroso. Um convite que o Senhor Jesus faz com amor. Ele mostra este rei. Nós, quando lemos as histórias dos reis no passado, nós lemos muitas vezes que uma palavra do rei não voltava atrás, né? Nesta parábola que o Senhor Jesus contou, este rei preparou esta festa, a celebração das bodas do casamento de seu filho, e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas. O convite já tinha sido estendido. E ele preparou tudo primeiro. Quando ele preparou todas as coisas, tudo está preparado. Então ele mandou chamar os convidados. E ele falou: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas, vinde à ceia, vinde à grande festa. Um convite feito por um rei. Mas sabe, quando nós lemos estes versículos desta parábola, o Senhor Jesus, ele falou que quando os servos, foram buscar ou foram falar aos convidados que tudo já estava pronto, já estava preparado, diz que os convidados não fizeram caso. Não deram valor ao convite do rei. E uns, diz a palavra de Deus aqui, que não só não fizeram caso, como uns foram para o seu campo, outros para o seu trabalho, para o seu tráfico, no dia a dia, na sua correria, Mas outros, apoderando-se dos servos, ultrajaram, destes servos, e até mataram servos.
Mataram os servos. O rei ouviu a notícia. Olha, os convidados não quiseram ir à festa. Está tudo pronto, mas os convidados não quiseram. Não fizeram caso. E outros até mataram os servos. Então o rei ficou muito triste e encolerizou-se, diz a palavra de Deus. Ficou muito triste com o acontecimento. Então enviou o seu exército e destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: olha, as bodas estão preparadas, a festa está preparada. Então vocês vão fazer uma coisa. Já que os convidados não foram dignos, para que vocês saiam e depois as saídas dos caminhos, convidarem para as bodas a todos os que encontrardes. Quando nós pensamos nesta parábola, o Senhor Jesus Cristo está falando ao seu próprio povo, a Israel. João capítulo 1, nós vemos que o Senhor Jesus Cristo veio para o que era seu, e os seus não o receberam. O Senhor Jesus Cristo veio descendente, da nação de Israel, de Davi. Ele veio e anunciou a sua mensagem para Israel, mas eles não quiseram, desprezaram o Senhor Jesus Cristo. Eles mataram seus servos. O Senhor Jesus diz que o sangue dos servos do Senhor vai ser cobrado deles. Um dia ainda, no julgamento, vai ser cobrado o sangue derramado dos seus servos. Mas o Senhor está insistindo com este povo para aceitar a mensagem de salvação, aceitar o convite para participar desta grande ceia que o Senhor tem preparado. Mas não quiseram. O Senhor então mandou chamar a todos. E nós estamos incluídos nestes que foram chamados. Todos. Gentios, não descendentes da nação de Israel. Somos gentios. Um povo que não tinha aliança com Deus neste mundo. Diz Paulo aos Efésios: sem Deus no mundo, estranhos às suas alianças. Mas o Senhor enviou a sua mensagem, a mensagem de convite, um convite cordial. Em Lucas capítulo 14, nós lemos que um daqueles convidados, ele falou assim: olha, eu comprei um campo e importa ir vê-lo. Por isso, peço que me tenhas por excusado. Me desculpe, mas eu não posso ir na ceia que este Senhor tem preparado. Eu comprei um campo e eu preciso ir ver este campo. Um outro diz em Lucas que ele falou: olha, eu comprei 5 juntas de bois e eu preciso experimentá-los. Não posso comparecer na ceia que o Senhor fez. E o outro falou assim: eu casei, portanto não posso. Casei, portanto não posso. Quando nós pensamos neste assunto, nós podemos olhar para cada um de nós, aqueles que já têm confiado em Cristo Jesus como seu Salvador pessoal. Quais as desculpas que nós apresentávamos antes de crer em Cristo como nosso Salvador? Quando essa mensagem era apresentada para nós,
Quantas vezes essa mensagem foi apresentada para nós e nós sempre tínhamos uma desculpa a apresentar também. Eu não posso porque isso, aquilo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu sou muito ocupado, não tenho tempo. E nós sempre tínhamos aquelas desculpas, né? Todos nós podemos lembrar das desculpas que nós apresentávamos àqueles que sempre apresentavam a mensagem do Evangelho para nós, o convite de salvação. E hoje, nesta noite, você que está conosco, quantas vezes a mensagem do Evangelho já foi apresentada a você? Para analisar um pouco sobre isso. Quantas vezes a mensagem do Evangelho já foi anunciada a você e você sempre tem uma desculpa? Eu não posso hoje, amanhã também não, e eu tenho isso para fazer e aquilo outro, e sempre tem algo para apresentar, não é verdade? Não estou criticando ninguém, eu até falei antes, antes de confiar em Cristo Jesus como Salvador, que as desculpas, que a gente tinha. E nós às vezes tínhamos desculpas como estes aqui, umas desculpas que não tem muito a ver, Porque quando nós pensamos numa ceia, aqui em Lucas fala que era uma ceia. E eu até procurei nesses dias sobre este fato de ceia. O que era uma ceia para os judeus naqueles dias? A ceia era a última refeição, era à noite, à tarde, bem à noitinha já, esta refeição. Então a ceia era à noite. Alguém vai comprar um campo e vai deixar para ir à noite ver este campo? Não tem como, Olhar uma fazenda, você compra uma fazenda e você vai olhar ela à noite? A desculpa era tão sem nexo, que esse homem falou que já tinha comprado. Eu comprei um campo e preciso ir vê-lo. Já tinha comprado, então como que compra alguma coisa sem ver, sem olhar? O outro deu uma desculpa mais sem nexo ainda, Eu comprei 5 juntas de bois e eu preciso experimentá-los. Tem muitas pessoas aqui mais velhos do que eu e tem muitos mais novos que não... os mais novos não lembram, não conhecem, a não ser por fotografia e um carro de boi, E eu pude ainda ver um carro de boi funcionando, trabalhando, Os bois, alguém compraria uma junta de boi e não experimentava estes bois e depois à noite ele iria experimentar esses bois, Os mais velhos aqui podem me ajudar a falar. Será que isso aconteceria com alguém? De forma alguma, Todos iriam olhar os bois se não tinha defeito, Se ele trabalhava corretamente, se ele obedecia aos comandos, e isso durante o dia, E o outro, mais sem nexo ainda, alguém convidado para uma ceia, e ele fala: eu casei, portanto não posso ir. A esposa não podia estar na ceia com ele. Então nós temos pensado sobre estas escusas, que apresentaram. E são as escusas do ser humano diante de Deus. Sabe por quê? Porque nós somos pecadores, nascemos em pecado. Diz o salmista Davi no Salmo 51: em pecado me concebeu a minha mãe. Nascemos em pecado, nascemos separados de Deus por causa do pecado, não tendo comunhão com Deus. Portanto, o ser humano neste mundo, nos seus pecados, ele não quer
procurar a Deus. Isso aconteceu com Adão e Eva lá no jardim, quando pecaram contra Deus. Eles, por muito que eles fizeram para cobrir a sua nudez, para que a sua consciência ficasse um pouco aplacada, né, diante daquela situação, quando ouviram a voz de Deus soar pelo jardim, na viração do dia, esconderam-se entre as árvores do jardim. Essa é a condição do homem, esconder de Deus. E ele sempre tem alguma desculpa para esconder de Deus. Mas nós ainda vamos ver por quê. Eu já falei que é o pecado. Mas o pecado trouxe uma consequência que nós vamos olhar aqui neste assunto que o Senhor Jesus Cristo está falando. Este grande rei, ele queria a sua casa cheia, ele queria muitas pessoas na sua ceia, nas bodas do casamento do seu filho. Seria uma decepção para um rei convidar pessoas para as bodas do seu filho e ninguém comparecer ali. Era uma decepção, e aquele rei ficou irado. E o rei ficaria irado mesmo, né? Convidar alguém para a ceia das bodas do seu filho, e eles não compareceram. Cada um ter a sua desculpa e não apresentar ali para aquela grande festa. Sabe, meus amigos, nesta noite, ouvintes da palavra de Deus, o nosso Deus também, ele tem preparado uma grande salvação para todos os homens. E na sua casa tem muitas moradas, diz o Senhor Jesus. E ele quer a casa cheia. Vamos ler esses versículos de João capítulo 14. João capítulo 14. O Senhor Jesus está falando essas palavras, do versículo 1 até o versículo 6. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. Se não tivesse moradas lá nos céus, na casa do Pai, o Senhor Jesus jamais teria falado, vou preparar-vos lugar. Ele falou essas palavras aqui. Eu jamais teria dito para vocês, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Ontem nós consideramos o filho pródigo, quando ele caiu em si, onde ele estava naquela situação tão ruim, na desobediência, no pecado. Aquele homem caiu em si, e ele falou, na casa do meu Pai há abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. O Senhor Jesus Cristo está falando, na casa de meu Pai há muitas moradas. Meu amigo, na casa do nosso Deus há muitas moradas, e há abundância de pão. O Senhor Jesus Cristo mesmo falou em João capítulo 8 que Ele é o pão da vida. Ele veio para satisfazer os desejos espirituais da nossa alma, do nosso ser, do nosso espírito, separados
de Deus por causa do pecado. Jesus Cristo, Ele é o pão da vida, que veio nos satisfazer espiritualmente. E Ele veio para oferecer um lugar na casa do Pai. O convite é estendido a todos. E se você quiser acompanhar a leitura procurando, fica à vontade. Nós vamos ler João 3:16. Este versículo tão importante. Diz assim, João 3:16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amou o mundo, amou a todos, amou eu e você que estamos aqui nessa noite. Amor incomparável do nosso Deus para conosco. A carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, o versículo 11, também nós temos essas palavras. Tito 2:11: porque a graça de Deus se há manifestar, trazendo salvação a todos os homens, a todos os homens. E diz-nos em Efésios capítulo 2, versículo 8, Efésios 2:8, diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus. E 2 Pedro capítulo 3, 2 Pedro capítulo 3, o versículo 9, 2 Pedro 3:9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. O Senhor quer todos participando da ceia das bodas do Cordeiro. O Senhor quer todos. Ele apresenta a todos a salvação eterna, o perdão dos pecados, somente por arrependimento, por aceitar o convite de Deus, por olhar para Jesus Cristo, o Filho de Deus, e ver nele toda a suficiência para perdoar os seus pecados. Mas sabe, nós lemos aqui nessa parábola que o Senhor Jesus contou, que todos foram convidados, os servos saíram pelos valados, pelas esquinas da cidade, pelos caminhos, e convidou a todos que encontraram. Todas as pessoas, e diz a palavra de Deus, maus e bons. O convite de salvação é para todos. Às vezes os seres humanos estão olhando para alguns que são considerados mais pecadores do que outros, ou às vezes nós mesmos achamos que tem alguém mais pecador do que nós, e que às vezes ele não pode ser salvo. Ah, meus amigos, o Senhor Jesus, ele oferece uma salvação completa, perfeita e suficiente a todos os pecadores. Não existe ninguém neste mundo que não possa ser perdoado por Jesus Cristo para entrar no céu, para ter o gozo dos céus. Não existe. Todos os pecadores podem ser salvos pela fé em Cristo Jesus. E aqui nós temos a casa cheia. A festa nupcial foi cheia de convidados. Mas aconteceu alguma coisa aqui. O rei, ele entrou no salão de festa, né? O rei entrou no salão de festa para ver os convidados. Ver os convidados. E ele, pelo que nós lemos aqui, que o Senhor Jesus falou, aquele rei tinha preparado
uma veste, nupcial, para quando a pessoa entrasse ali naquela festa, poderia vestir aquela vestimenta que o rei preparou. Mas um não quis aquela roupa. Não quero essa roupa. Às vezes falou para o porteiro, não quero essa roupa. A minha roupa está bonita. Eu vesti a melhor roupa que eu tinha lá em casa. E eu não quero essa roupa. Então, o porteiro deixou entrar para aquela festa. Mas o rei chegou ali. E ele olhou no meio da multidão um que não tinha a veste nupcial. E chegou para aquele homem. E nós lemos as palavras do rei aqui, no versículo 11. O rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestido de núpcias. Disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo vestido nupcial? E diz, e ele emudeceu. Aquele homem, ele entendeu que ele tinha desobedecido uma ordem do rei. Uma ordem do rei. Vestir a veste nupcial. E aquele homem não quis. Quando nós voltamos novamente para o livro do Gênesis, e nós vamos ler agora estes versículos, Gênesis e o capítulo 2. Um momento atrás eu citei e agora nós vamos ler esses versículos. Capítulo 3, Gênesis 3, versículo 6 em diante. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. E costuraram ou coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu e escondido. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? E então tenho a origem das desculpas. A origem das desculpas. O pecado. Adão disse: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. O Senhor Deus disse à mulher: por que fizeste isto? Disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Ah, meus amigos, o homem neste mundo, todos os seres humanos nascem neste mundo, não só nascem nus fisicamente, depois nós vestimos as roupas nas criancinhas e depois todos nós vestimos, tampar a nossa nudez física. Mas o ser humano neste mundo, ele nasce nu espiritualmente, diante de Deus. Nu espiritual. E embora às vezes nós achamos que aquilo que nós fazemos aplaca a nossa consciência um pouco, e nós achamos que estamos cobertos. Mas quando ouve a voz de Deus,
sendo soada, o ser humano quer esconder de Deus. Por quê? Nudez espiritual. Nudez espiritual. Está nu diante de Deus. Não quer ficar na presença de Deus. Mas como este rei preparou vestes nupciais para aqueles que chegavam ali na sua festa, o Senhor Deus também tem preparado. Naquele dia ali, nós lemos que o Senhor Deus, Ele fez para Adão e sua mulher túnicas de peles e os vestiu, diz em Gênesis 3. Deus preparou vestes para vestir Adão e Eva. Cobriu a sua nudez. Eles aceitaram a veste que Deus preparou. Porque diz a palavra de Deus que Deus preparou as vestes de peles e os vestiu. Deus é quem vestiu eles. E eles aceitaram, porque Deus os vestiu, né? Nessa noite nós queremos apresentar para você também a veste de salvação. Vamos ler este versículo de Isaías, capítulo 61. Isaías, capítulo 61. O Senhor Deus tem preparado as vestes de salvação na pessoa de seu Filho, Jesus Cristo. Isaías 61:10. Regozijar-me muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestidos de salvação, me cobriu com o manto de justiça, como um noivo que se adorna com atavios, com enfeites, e como noiva que se enfeita com as suas joias. Meu amigo, Deus tem preparado vestes de salvação para nós. O escritor deste livro, o profeta Isaías, ele está regozijando na presença de Deus. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu. Eu estava nu, e o Senhor Deus me vestiu. Nós lemos o versículo de Efésios 2:8, né? Que pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. É um convite especial que Deus está fazendo a todos os seres humanos. Você está nu espiritualmente, mas eu tenho as vestes de salvação para te vestir. Venha a mim. O Senhor Jesus Cristo falou sobre este convite tão precioso em Mateus capítulo 11 e o versículo 28. Vamos ler esses versículos de Mateus 11 e 28, tão importantes neste convite tão especial. Diz o Senhor Jesus aqui em Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha o convite de salvação que o Senhor Jesus está fazendo a todos os pecadores. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Quantas coisas você tem procurado neste mundo, meu amigo, para satisfazer a sua alma, o seu coração, o seu íntimo, o seu interior, o seu espírito, e você não tem conseguido. Quantas coisas você tem procurado por aí neste mundo? Nós poderíamos enumerar muitas coisas que o ser humano está procurando para satisfazer o vazio do seu coração,
para cobrir a nudez da sua alma diante de Deus. Muitas pessoas estão já cansadas e oprimidas de tanto buscar. Vai aqui, vai ali, faz uma coisa, faz outra, e nada pode satisfazer. Todas as vezes que ouve da palavra de Deus, quer fugir porque está nu diante de Deus. Ah, meu amigo, nesta noite, a mensagem de salvação é para você que está cansado e oprimido, buscando neste mundo algo para satisfazer o seu ser, o seu íntimo. Há muitas pessoas que têm comprado fazendas e têm ocupado sua vida nos trabalhos, na correria do dia a dia, procurando preencher o seu tempo, sai de madrugada de casa e chega à noite somente para dormir ali, e no outro dia já sai de novo. Por quê? Para não parar, para analisar o que é isso, o que eu estou fazendo aqui, o que há de ser depois disto. Foram as preocupações de Nabucodonosor um dia no livro do profeta Daniel. O que há de ser depois disto? Será que você, como ser humano neste mundo, vivendo no meio dessa correria do dia a dia, não tem parado para analisar o que será depois disso? Adão e Eva não queriam expor a sua nudez diante de Deus. Achavam que com folhas de figueira estavam cobertos. Mas quando ouviram a voz de Deus, viram que não adiantou nada aquilo. E esconderam entre as árvores do jardim. E Deus procurou o homem. Meu amigo, eu e você jamais nós procuramos Deus. Mas Deus nos procurou. Deus é quem procurou Adão e Eva. Adão, onde estás? Onde estás? É a pergunta de Deus para você nesta noite. Onde você está? Em que condição você está? Ainda no seu pecado, na sua nudez? Jesus Cristo é aquele que fez, ele satisfez a justiça de Deus em si mesmo, quando entregou-se a si pelos nossos pecados na cruz. Jesus Cristo satisfez a justiça divina. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz que Paulo, escrevendo esta carta, ele fala: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Existe uma solução para você nessa noite: Cristo Jesus. A única solução que existe para você. E a única solução que existe para o mundo todo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus. O único que pode satisfazer a sua alma, o único que pode preencher este vazio espiritual que você vive, este vácuo neste mundo que você vive, indeciso entre muitas ofertas deste mundo, principalmente os jovens estão vivendo dias em que as ofertas de Satanás estão fervilhando como uma mina. Sabe, a única coisa que pode satisfazer a sua alma, o seu coração, o seu íntimo, o seu ser, Cristo Jesus. Só Ele pode. Só Ele pode perdoar os seus pecados, te dar vida eterna e esperança do céu. Só Ele. Ninguém mais. As nossas palavras não têm valor para você, mas as palavras do Senhor Jesus Cristo que nós lemos em Mateus 11, 28, é para você nessa noite. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
Que palavras poderosas o Senhor Jesus Cristo pôde expressar ali. Porque só Ele pode satisfazer. Só Ele pode consolar a sua alma, seu coração. Só Ele pode aliviar. Romanos capítulo 4, também nós lemos assim, vamos ler essas palavras de Romanos 4. Versículo 7. Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Meu amigo, o seu pecado ainda está exposto diante de Deus. Somente o Senhor Jesus Cristo pode cobrir o seu pecado. Porque a única coisa que pode cobrir pecados é o sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo. 1 João. João está escrevendo a sua carta, a sua primeira carta, e ele fala dessas palavras tão importantes. Versículo 7, primeiramente. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Sabe, meu amigo, se você quer guardar o seu pecado com você, e você não quer expor o seu pecado a Jesus Cristo, contando para Ele que você reconhece que você é um pecador, você um dia vai ter a visita do Rei Eterno. E Ele vai olhar para você e vai falar: você não está vestido com a veste nupcial? Senhor, eu passei o meu tempo tão corrido e eu achava que as minhas vestes eram tão bonitas, aquilo que eu trabalhei tanto, eu busquei tanto, eu preocupei tanto em cobrir a minha nudez. Mas as vestes não foram preparadas por mim. Essas vestes que você está usando é fruto do seu trabalho, é fruto dos seus pensamentos. Você achou que isso era melhor, mas você não está vestido com a veste que eu preparei na pessoa do meu filho. Deus tem preparado as vestes de salvação na pessoa de seu filho. A ira de Deus, a ira do grande rei, tem sido derramada sobre seu próprio filho lá na cruz, meu amigo. Para preparar vestes para nós. O sangue do Senhor Jesus Cristo foi derramado lá na cruz para cobrir o nosso pecado, para nos purificar de todo pecado, de toda injustiça. Mas Deus quer ouvir, Jesus Cristo hoje, Ele quer ouvir da sua boca, se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo. Ontem nós pensamos no fiel da balança. Jesus Cristo, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Toda injustiça. Não esconde o seu pecado, a sua injustiça diante de Deus, porque todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Não existe nada encoberto diante deste Deus soberano, com uma palavra soberana, uma palavra que não muda,
O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Palavras eternas do nosso Deus, e são registradas neste livro sagrado, as sagradas letras, letra por letra, apresentando a pessoa do Senhor Jesus Cristo como a única solução para o pecador perdido ser salvo, ser perdoado, ter vida eterna. Não existe outra. Não existe outra opção. Somente Jesus Cristo. E meu amigo, é por graça. Nós não precisamos fazer nada, a não ser crer em Cristo, a não ser confiar, depositar nossa fé nele. Não precisamos andar longe, não precisamos fazer nada de trabalhos, não precisa, não há necessidade. Sabe por quê? A obra que Jesus Cristo realizou foi completa, suficiente e capaz, e aceita por Deus. Por isso ele apresenta a sua mensagem. Por isso Jesus Cristo pode dizer: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É a mensagem de Deus para você nessa noite. Não apresente desculpas, né? O trabalho, a escola, a família, as amizades, os negócios, o lazer e não sei o que mais. Tudo isso são desculpas e até mesmo a vestimenta, achando que a nossa está muito boa. E então alguém não quer a vestimenta que Deus preparou na pessoa de seu filho. Apocalipse capítulo 19, para nós encerrarmos os nossos pensamentos. Apocalipse capítulo 19, e João está escrevendo esse livro inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E ele fala essas palavras: o que um dia vai acontecer no futuro, um futuro muito breve, porque nesses dias nós temos pensado que a nossa vida aqui é tão passageira, tão breve, que é como a flor da erva, que hoje está bonita e amanhã já não está mais, não tem mais, já caiu, já acabou. Diz Apocalipse 19, o versículo 7, até o versículo 9. Regozijemos e alegremos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Diz-me, escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E diz-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. As verdadeiras palavras de Deus. A palavra de Deus em absoluto. Essas são as verdadeiras palavras de Deus. Haverá um dia que aqueles que aceitaram o convite do grande rei para participar da ceia das bodas do seu filho, estaremos ali por graça. Estaremos ali porque um dia aceitamos o convite, e quando chegamos para entrar nesta festa, neste banquete, nesta ceia espiritual, tem sido oferecido as vestes de salvação, as vestes nupciais, e nós temos despido das nossas vestes aquilo que nós pensamos e achamos, nós deixamos ali, e nós vestimos essa veste.
E então nós vamos participar dessa ceia das bodas do Cordeiro. E você também nessa noite pode ter a certeza de um dia participar dessa ceia das bodas do Cordeiro. Pode ter a certeza hoje. Tira tudo aquilo que você está pensando hoje sobre acerca da salvação da sua alma. Eu penso que é assim, eu penso que é dessa forma, eu penso que é desse outro jeito. Meu amigo, minha amiga, tira tudo que você tem na sua mente, despe de tudo que você pensa e abraça o que a palavra de Deus fala para você nessa noite. A justiça de Deus satisfeita em seu Filho na cruz e a sua ressurreição é que pode nos vestir de linho finíssimo, puro e resplandecente, para entrar naquele lugar, as moradas do Pai, e estar ali com Cristo para todo sempre, participando daquela ceia, e depois uma eternidade na presença de Deus no céu, longe de toda tristeza e toda dor. E Apocalipse nos diz que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Tristeza não haverá. Todos transformados estaremos ali. Porque as nossas vestes que nós fizemos, que nós costuramos, foram vestes tão boas que Deus aceitou. Jamais. As vestes que têm valor são as vestes de salvação que Deus tem preparado na pessoa de seu Filho, que são a justiça de Deus satisfeita em seu Filho. Só essas vestes serão aceitas ali. Nós não vamos comentar aqueles versículos não vamos ler aquele versículo novamente, só vou comentar o que aquele rei fez com aquele homem que não tinha as vestes nupciais. Seus servos lançaram ele nas trevas estériles, onde há pranto e ranger de dentes. Meu amigo, não vá para aquele lugar. Veste hoje as vestes de salvação, crendo em Cristo como seu Salvador pessoal. Não apresente mais desculpas. Seja convencido pelo amor de Deus, vencido por este amor. Deixe que o Espírito Santo fale no seu coração, te levando àquele lugar íntimo do seu ser, onde você reconhece que você está nu diante de Deus, mas que você crê em Cristo como seu Salvador, e que você aceita as vestes de salvação que Deus te oferece na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. Creia nele hoje, para que você também participe conosco da ceia das bodas do Cordeiro, nas moradas do Pai. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não tinha dito para vocês. Eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. O Senhor já foi lá na cruz e Ele já preparou para nós uma morada lá no céu. E agora oferece este convite para você. E Ele falou que vai voltar para buscar os seus. Nós estamos aguardando esse dia. Pode ser hoje a vinda de nosso Salvador para nos buscar, para entrarmos nas mansões celestiais, estar ali para todo sempre, na glória dos céus, com aquelas vestes que Isaías falou: olha, eu regozijo muito, eu me alegro
no Deus da minha salvação, porque Ele me vestiu com vestidos de salvação, com vestes de justiça. Isaías está contente por essas vestes, e todos que têm vestido essas vestes espirituais em Cristo Jesus e sua justiça satisfeita, também está feliz, contente, regozijando em seu coração a paz que o Senhor oferece por graça. Não precisamos fazer nada, é só aceitar, estender a mão e aceitar o convite do Senhor, entrar para essa festa que nós vamos participar lá nos céus. Aceite hoje Cristo Jesus em seu coração e tenha essa esperança eterna em Cristo Jesus. Que o Senhor abençoe sua palavra aos nossos corações. Amém. Amém.